Vamos nós aqui iniciando nossa revisão de ciências do 8º ano, turmas A e B. Então fiquem sempre atentos, anotem as principais informações. Esse slide também vai ser disponibilizado no grupo para que vocês possam acompanhá-lo posteriormente. Então, vamos nós! Primeiramente, como funciona o corpo humano? Esse foi o principal tema. Para ficar bem claro, nós iremos tratar na avaliação apenas dos tipos de tecidos do corpo humano. A questão sobre os sistemas do corpo humano, vocês abordarão nas nossas apresentações de seminários, tudo bem? Então fiquem atentos a isso. Na nossa avaliação, vocês terão apenas os tipos de tecidos, pois os sistemas estarão apenas nas apresentações de seminários, que é para facilitar para vocês também. Então, para começar, como se organiza o nosso corpo? A gente viu na nossa primeira aula sobre esse tema que o nosso corpo ele está organizado em níveis. E a cada vez que essa organização vai se complexando, ou seja, vai aumentando a organização, vai aumentando também as funções daquele agrupamento, podemos assim dizer. Então, primeiramente, nós temos as células, que lá no 7º ano, quando a gente estava estudando, e no 6º ano também, a gente viu que a célula é a unidade básica de tudo e qualquer ser vivo que a gente conhece, certo? Então, olha aí um exemplo de célula. Nesse caso, nós temos uma célula do tecido muscular, então uma célula alongada. Essas células elas vão se organizar, vão se agrupar, formando o que a gente vai ter na nossa prova, que são os tecidos, certo? Se é uma célula de tecido muscular, quando ela se agrupa, ela vai formar um músculo, certo? Neste caso, quando se agrupam 2 ou mais tecidos, eles vão dar origem a um órgão, que como a gente está falando de células de tecido muscular, então esse órgão é o coração, que é um órgão musculoso, inclusive muito forte. Depois disso, ele vai se agrupar ainda com outros órgãos e formar o que a gente chama de sistema. Esse sistema hoje, no caso, como exemplo, é o sistema cardiovascular, que será inclusive tratado por uma das equipes aí do nosso seminário, certo? Então, sistema cardiovascular, que é quem tem o coração como carro-chefe. E por último, todos os sistemas juntos, eles formam um organismo, que aí está aqui na sua frente, no caso eu sou um organismo, certo? E vocês também, porque vocês têm uma organização interna própria. Passamos agora aos tipos de tecidos. A gente viu que tem 4 deles, não esqueça isso de forma alguma: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Não esqueça, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, certo? Aí a gente vai ver aqui uma imagem que vocês já viram em um slide que eu passei para vocês, com alguns exemplos desses tecidos, que a gente não iremos entrar tanto em detalhes, tá? Mas que é só para vocês terem noção de como eles são. Falaremos agora sobre o tecido epitelial. Como vocês sabem, tecido epitelial é composto principalmente pela nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano e nos reveste tanto de forma exterior quanto de forma interna, revestindo também todos os nossos órgãos e cavidades internas. O tecido epitelial ele é dividido em 2 tipos. O primeiro deles, que a gente já estudou nas nossas aulas, é o tecido de revestimento, que, como o próprio nome já diz, ele reveste o nosso organismo e protege contra a entrada de invasores externos. O segundo tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial glandular.
Esse tecido é quem vai produzir e secretar as substâncias no nosso organismo. Substâncias essas que são essenciais para a nossa sobrevivência, como por exemplo as glândulas sudoríparas, que elas secretam suor, que é usado para resfriar o nosso organismo, as glândulas salivares, que produzem e secretam a saliva, que é essencial no processo de digestão, e por aí vai, certo? Então, sobre o tecido epitelial, não esqueçam, temos dois tipos, revestimento e glandular. Seguimos agora com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele tem mais subtipos do que o anterior. Enquanto o anterior tinha apenas 2, a gente vai ver que esse tem alguns a mais. Como por exemplo, o primeiro deles que é o tecido adiposo, que é o que a gente costuma chamar de gordura. Nosso tecido adiposo ele serve para armazenar energia e proteger contra choques mecânicos, certo? Então ele fica uma camada abaixo da nossa pele. Então, nossa gordura tem esta função, reserva de energia principalmente, e proteção contra choques mecânicos e também contra a questão térmica. Dando sequência, nós temos o tecido conjuntivo denso, que é o que vai fazer a ligação entre os nossos músculos e os nossos ossos. Então, na verdade, não são os músculos que estão grudados aos ossos. Eles precisam desse tecido conjuntivo denso, que é o que forma os tendões, para quem já ouviu falar, e que é quem vai fazer a ligação entre músculos e ossos. E aqui, continuando, nós temos o tecido cartilaginoso. Tecido cartilaginoso, como vocês sabem, é o responsável por formar orelhas, nariz, as famosas juntas, quando você estrala os dedos, certo? Também são forradas por cartilagem. Dando sequência ainda ao tecido conjuntivo, nós temos o tecido conjuntivo ósseo. Professor, quer dizer que os ossos são um tecido? Sim, os ossos são um tecido e de grande importância no nosso organismo. Por exemplo, são os ossos que conseguem prover a nossa sustentação, eles conseguem dar proteção a órgãos internos e também armazenam substâncias como, por exemplo, o cálcio. Então, tudo isso é no nosso tecido ósseo. E continuamos aqui para o último tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. O sangue é um tecido líquido, certo? Para que serve o nosso sangue? Para transportar substâncias e também para ajudar na defesa do nosso organismo. Então isso é feito pelo nosso pelo nosso tecido sanguíneo, certo? Então, sobre o tecido conjuntivo, nós vimos 5 deles. Faça a listazinha no seu caderno para que você não esqueça. Vamos ao seguinte. Tecido muscular. Tecido muscular, como a gente viu lá naquela primeira imagem lá da célula muscular, é um tecido formado por células alongadas, que é encarregado pelos movimentos, pela manutenção da postura e geração de calor. Então isso aí são algumas funções do nosso tecido muscular. E a gente vai ver os 3 tipos de tecido muscular presentes no nosso organismo. Como eu disse, tome nota, faça uma listazinha desses 3 tipos de tecidos, pois é muito importante lembrar quem são eles. O primeiro deles, tecido não estriado, ou também chamado de tecido muscular liso, certo? Tecido muscular liso. A contração dele é involuntária, não precisa que eu fique lembrando para que ele possa trabalhar. Por exemplo, ele está presente nos vasos sanguíneos, vias respiratórias, intestino e etc. Eu respiro sem precisar ficar comandando o meu pulmão e lembrando disso a cada momento. Ele trabalha sozinho, certo? Então, esse é o tecido muscular não estriado ou liso. Vamos ao próximo, que é o tecido estriado esquelético. Tecido estriado esquelético, como o nome já diz, é aquele que está em conjunto com o nosso esqueleto. É aquele que faz os nossos movimentos, certo?
A contração deles é voluntária, então eu consigo comandar, eu consigo dizer como eles devem se movimentar. E uma coisa interessante é que esses tecidos musculares, eles não empurram. Todo tecido muscular, ele apenas puxa, tá certo? Então não esqueçam disso. Tecido muscular, ele não empurra, ele apenas puxa, tá? Então, passamos aí ao último tecido, que é o estriado também, porém agora estriado cardíaco. Quando se fala de cardíaco, a gente está falando de algo mais restrito, encontrado apenas no nosso coração, tá? Então ele é um tecido de contração involuntária, ou seja, você também não manda no seu coração, certo? Então ele trabalha quando ele quer e ele para também quando ele quer, certo? A parte boa é que, diferente do estriado esquelético, o estriado cardíaco ele não se cansa, certo? Ele não precisa parar regularmente para descansar. Ele continua trabalhando durante anos e anos enquanto a gente estiver vivo, tá? Então, presente apenas no coração. Finalizamos o tecido muscular e agora vamos para o nosso último tecido. Tecido nervoso, formado por neurônios e gliócitos, ou como alguns de vocês vão apresentar aí nos seminários, células da glia, certo? Qual é a diferença? Os neurônios, eles recebem esse estímulo nervoso, a percepção do ambiente, por exemplo, quando eu toco na minha mão, são os neurônios que recebem esse estímulo e transferem até o nosso encéfalo, sistema nervoso central, certo? Então são os neurônios que fazem essa parte. E para que servem os gliócitos? Que depois vocês vão ver outros nomes mais na frente. Mas os gliócitos, eles servem para manter os neurônios todos organizados, todos no seu devido lugar, tá? Então a função do tecido nervoso recebe estímulos do ambiente e transforma em impulsos nervosos. Finalizamos aqui a nossa apresentação, certo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo no privado, não vá ficar com a dúvida, tá bom? Se precisar, assista mais vídeos na internet e estamos aqui para auxiliá-los, tá? Desde já tenham um ótimo dia, uma boa semana de estudos e até as nossas aulas presenciais, se Deus quiser, já na próxima aula da gente, tá? Então, tchau para vocês e até nossa próxima aula.